Hi everybody, today's Oi, pessoal. Hoje é Friday, sexta-feira, 1º de maio de 2026, e o nosso querido amigo, o professor Ted Postol, está aqui com a gente. Bem-vindo de volta, Ted. Welcome back, Ted. Nyemtarniedval. Feliz Dia Trabalhador. Feliz Dia do Trabalhador. Ontem, aliás, foi meu aniversário, então. Sim, feliz aniversário, parabéns, Ted. Tudo de bom pra você. All the best, Ted. Obrigado. Bem antes do Dia do Trabalhador. É por isso que eu nasci em 30 de abril, já me preparando para o Dia do Trabalhador. Yeah. Let's start, Ted, with the latest. Certo. Vamos começar, Ted, com as últimas notícias sobre a guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Uma das informações mais recentes é que, segundo a Fox News, o comandante do CENTCOM, o almirante Brad Cooper, teria informado Donald Trump na sala de situação sobre um possível golpe final contra o Irã. E o que isso significa, Ted, na sua visão, para a gente entender o que está acontecendo? Parece que algo grande pode acontecer a qualquer momento, uma nova rodada de guerra. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, se vamos ver algo parecido com aqueles 40 dias, ou mais do que isso, ou, como estão chamando, o golpe final. Eu realmente não sei. Qual é a sua leitura da situação atual? What is your understanding of the current situation? É muito difícil para mim entender a mentalidade que está por trás disso. Eu imagino que esses militares, a maioria deles pelo menos, sejam competentes, né? Claro, alguns mais do que outros. Mas acho que é preciso entender que eles não vão conseguir colocar o Irã de joelhos. Então eu realmente não sei o que eles pretendem fazer. Quer dizer, se fizerem algo como atacar instalações de energia ou infraestrutura crítica no Irã, isso vai provocar uma retaliação que, sinceramente, eu não vejo como Israel e os Estados Unidos poderiam lidar. As bases americanas no Golfo Pérsico já estão praticamente sem funcionar. A maioria das pessoas nessas bases teve que sair. Eles não conseguem protegê-las. Olha, eu não sei o que o Irã faria, mas provavelmente continuaria. Sabe, os pontos críticos dentro dessas bases, muitos já foram destruídos. Então, a utilidade real dessas bases é menor do que parece, mesmo com tantos prédios ainda de pé. Mas uma das coisas que eles podem fazer é causar mais danos gerais às bases. E a outra, que claro seria séria para os israelenses, é o Irã retomar ataques em larga escala contra Israel. E eu esperaria as duas coisas. Então, não está claro para mim qual seria o próximo passo, o que viria numa escalada desse ataque. Tem uma notícia que eu li hoje de manhã dizendo que os americanos acabaram de entregar a Israel um carregamento de cerca de 11 mil toneladas de equipamento militar. Eu imagino que boa parte disso sejam bombas simples e coisas do tipo, mas, sinceramente, eu não sei. Sabe, isso basicamente significa que vai ser mais coisa para jogar sobre o Irã. Mas, de novo, onde é que eles vão jogar isso? É muito difícil ver como isso vai fazer alguma diferença militar. A infraestrutura crítica que o Irã precisa para continuar lutando na guerra está toda subterrânea. E não há nenhuma evidência de que essas estruturas estejam de alguma forma vulneráveis a ataques vindos de cima. Há sim níveis modestos de danos nas entradas, claro, mas essas estruturas foram muito bem projetadas. Então, se uma entrada é danificada, tem outra disponível. Eu realmente não vejo como isso pode mudar o quadro. Para mim, se alguém fizesse uma avaliação realista da situação, diria para si mesmo: estamos numa fase final, e o melhor que podemos fazer agora é tentar resolver isso de uma forma construtiva. É assim que eu avaliaria a situação. Eu não faço ideia do que essas pessoas estão fazendo. Sabe, eu costumo brincar dizendo que eu não só não entendo o que elas estão pensando, como às vezes nem sei se elas estão pensando. É mais ou menos por aí. Então, pode ser que aconteça um grande ataque. Não vou me surpreender. Mas também não ficaria surpreso se não houver nenhuma consequência real, especialmente nenhuma consequência militar. Pode haver mais civis mortos, o que, claro, é extremamente lamentável.
mas eu não vejo como eles poderiam causar um dano militar significativo. Simplesmente não têm essa capacidade. Então, para mim, o máximo que pode acontecer é o fim do cessar-fogo, se eles realmente fizerem alguma coisa. E isso não é do interesse deles. Realmente não é do interesse deles. Ted, considerando o que aconteceu até agora, e quando a gente vê alguém como o general Keith Kellogg dizendo que eles podem ir até a ilha de Kark porque querem reduzir a capacidade do Irã de exportar petróleo. Então vamos falar da ilha de Kark, uma ilha que fica a oeste do Estreito de Hormuz. Na verdade, nem é tão perto do estreito, mas o argumento dele é: vamos capturar essa ilha para pressionar o Irã e a economia. Porque eu acho que o governo Trump está chegando à conclusão de que o bloqueio não está funcionando. Não está funcionando, e é por isso que eles precisam fazer outra coisa. E aqui o que o Keith Kellogg está sugerindo é ir lá, invadir a ilha de Kark e talvez aumentar a pressão sobre o Irã. Militarmente falando, como é que isso seria uma escolha razoável ou até viável para eles? Olha, o argumento, que eu não acho que esteja certo, é que isso causa problemas econômicos para o Irã, que eles não têm mais a capacidade de produzir e vender tanto petróleo quanto vinham fazendo. Mas e daí? Quero dizer, os iranianos são duros, você sabe disso. E veja, eles estão numa guerra pela própria sobrevivência. Pelo menos é assim que eles veem. E na verdade, eu concordo com eles. Mas sabe, não dá para achar que esse povo vai se render. Eles têm uma sociedade muito sofisticada, muito desenvolvida. Tem milhares de anos de cultura por trás deles. É ingênuo pensar que esse povo vai ceder. O que eles vão fazer é revidar. Nós, os americanos, vamos deixá-los, e os israelenses também vão deixá-los sem escolha, a não ser continuar causando um enorme estrago na economia global. E isso, claro, vai causar um prejuízo tremendo para os Estados Unidos, um prejuízo tremendo para Israel, mas mais importante ainda, para o mundo todo. E olha, eu acho que a gente pode estar caminhando para situações de fome no futuro, sabe? Por causa de todas as perdas de fertilizantes que estamos vendo. A gente também vai ter impactos enormes na capacidade de produção industrial, na fabricação de tecnologia avançada, de chips e outras coisas, por causa da falta de materiais especiais como o hélio. As implicações disso são profundas e muito, muito amplas. Mas eu não tenho a impressão de que o pessoal na Casa Branca entenda isso. Ou estão negando, ou simplesmente não tem ninguém lá que tenha parado para pensar a fundo nesse problema. Essas pessoas vivem numa bolha. E, aliás, isso vale para a maioria dessas pessoas da política. É um problema geral. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no seu programa, porque, veja, eu encontro essas pessoas e elas acham que sabem das coisas só porque alguém da comunidade de inteligência contou alguma coisa para elas. Mas olha, eu já tive acesso a informações de inteligência. Eu tinha autorização total para tudo. E posso te dizer, se você não sabe de antemão, certas informações específicas podem ser úteis. Sim, elas ajudam quando você está fazendo o seu trabalho. Mas, por exemplo, se eu quero saber qual é a nossa melhor estimativa do peso do míssil Sarmat, sabe? Porque, enfim, eu estou fazendo uma análise. Eu estou tentando entender uma coisa. Mas, sabe, de modo geral, entender o mundo não é algo que você vai conseguir com esses relatórios de inteligência. Porque, primeiro, quando você recebe aqueles relatórios gerais, eles são idiotas. São cheios de preconceitos burocráticos e internos de todo tipo. Então você não aprende nada com isso. Se você quer ler um livro sobre o Irã, você não lê relatórios de inteligência. Você lê livros sobre o Irã, escritos por autores que conhecem o país. E a única forma de realmente aprender é ler material aberto e entender o que aquilo significa. A maioria dessas pessoas em cargos no governo não entende nada. Sabe, eu tive uma conversa com o presidente e o diretor executivo do Boletim dos Cientistas Atômicos na semana passada. Foi incrível.
Essa mulher não entendeu nada. E não só não entendeu, como também não se importou. Eu realmente perdi a paciência. E eu sei que ela achou que era só porque eu sou meio rabugento. Mas eu perdi a paciência porque ela foi completamente indiferente durante a conversa. Ela não sabia de nada. Marcou a reunião sem ler coisa alguma. Não fazia ideia do que estava começando. Minha esposa, que é uma executiva sênior, quando ouviu como essa reunião foi conduzida, a primeira coisa que ela disse foi: no cargo em que eu trabalhava, você seria demitido se conduzisse uma reunião desse jeito. Entrar numa reunião sem saber de nada, sem ter lido nada, sem estar preparado de forma alguma, sabe? E essa pessoa, ela já trabalhou no governo, tinha um cargo lá. E eu aposto que se os democratas voltarem à Casa Branca, ela vai voltar para o governo, de novo num cargo, sem saber de nada, sem se importar com os fatos reais, entende? E isso é comum, não é algo raro. O que é raro é encontrar alguém como Chas Freeman, que é de outra geração. Quando você ouve o Chas falar, dá pra ver o quanto ele é uma pessoa culta, bem instruída. Ele não aprendeu isso no governo. O que ele aprendeu foi o que acontece dentro do governo. Ele entende como o sistema funciona, o que se passa dentro dele. Isso sim, a gente aprende quando está no governo. Mas veja, você não aprende. Toda essa erudição não vem de estar no governo. Nada disso vem de estar no governo. Então o que acontece é que essas pessoas conversam entre si e acham que sabem alguma coisa, mas na verdade não sabem nada. Realmente, não sabem nada. E a Casa Branca é um caso extremo disso. Mas deixa eu te dizer, quando você olha para os democratas, para os senadores e para os deputados republicanos, a maioria é ignorante. E as equipes deles também são, em grande parte, ignorantes. De vez em quando você encontra alguém que realmente entende do assunto. Claro que existem pessoas boas nesses cargos, sem dúvida, mas são raras porque, no fundo, não têm uma boa formação. Elas simplesmente não têm esse conhecimento de base. E isso vem da educação, vem de um impulso, de uma curiosidade natural. Sabe, é preciso ter uma base, uma entrada de informação. É como, não sei se já mencionei isso, Schopenhauer tem uma ideia, ele chama de o idiota de Schopenhauer. Ele fala que existem pessoas que podem ser bem instruídas, podem até ser consideradas inteligentes pelos critérios usados para medir inteligência. Sabem fazer contas, sabem ler, lembram de fatos históricos, mas ainda assim são idiotas, porque não têm conhecimento, nem capacidade, nem disposição, ou, como ele às vezes diz, nem caráter, para abrir a mente e os olhos para o mundo ao redor. O que elas sabem é só o que existe dentro da bolha delas. E não há nenhum olhar voltado para fora. E ele argumenta que a maioria das pessoas é, na prática, idiota. E dá para ver isso. Acho que já mencionei isso uma vez, não sei se foi aqui, mas eu participei de uma reunião com o McGeorge Bundy, já bem no fim da vida dele. E esse cara, olha, ele nem olhava para você quando você tentava falar com ele. Sério, ele simplesmente não olhava. Era como se você nem estivesse na sala. Agora o sujeito era inteligente, no sentido de que tinha um intelecto considerável, mas na prática era um idiota. E claro, as políticas dele também eram na prática idiotas. E isso é, sabe, uma pessoa extremamente capaz, pelos critérios simples de capacidade, não pelos mais amplos. E a maioria dessas outras pessoas nem chega perto disso. Nem são bem formadas. Elas vão para escolas de prestígio, mas não aprendem nada. Ficam ali se parabenizando por acharem que são mais inteligentes que os outros. Acham que sabem mais do que todo mundo, acham que são especialistas, e na verdade não sabem de nada. É impressionante quando a gente para observar. Então, quem sabe o que esses oficiais militares realmente entendem? E claro, eles estão sob uma pressão enorme. Você não pode simplesmente entrar e dizer para esse cara, o Trump, olha, senhor presidente, isso é uma bobagem.
A gente não pode. Não tem nada de útil, do ponto de vista militar, que a gente possa fazer. Se você entrar lá e fizer isso, vai ser demitido. E olha, alguns deles querem fazer o trabalho mais do que querem manter o cargo. A gente já viu alguns oficiais militares excelentes sendo demitidos por esse cara, o Hegseth. São exatamente esse tipo de oficiais que a gente quer, que eu quero, nas Forças Armadas Americanas. Mas sabe, eles pagaram o preço só por dizer, olha, eu vou te dar a melhor resposta que eu posso, mas é a verdade. Aí vem o outro e diz, desculpa, não quero ouvir isso. Você está demitido. Então quem sabe o que está acontecendo nessas salas de briefing com o presidente? Não tem como saber. O Trump claramente está completamente fora da realidade. Ele... Era um pequeno artigo. Eu não gasto muito tempo com isso, porque não vejo como uma informação útil para o que eu faço. Mas eu estava lendo um artigo. Esse artigo era do Insider Discussions, que eu acredito que seja real. E olha, esse relatório em específico, esse artigo, dizia que o Trump não se compara mais a Washington e Lincoln como presidentes. Agora ele se compara a Alexandre, o Grande, e a Napoleão. Ele fica tipo, sabe que coisa? Quer dizer, eu sei que o cara tem um problema. Todo mundo já sabia disso antes. Mas agora tem outra coisa acontecendo. Parece que está havendo uma deterioração mental séria, significativa, além do que ele já tinha, que já era grave o bastante. Então quem sabe o que está acontecendo nessas reuniões? Eu realmente não tenho como saber. Mas é um problema sério. Ninguém no governo dos Estados Unidos quer se levantar e fazer alguma coisa a respeito. Ninguém que esteja numa posição de fazer diferença. Então, por enquanto, nada. Ted, desculpa te interromper. Se eles decidirem atacar o Irã de novo, como você vê a situação do arsenal dos Estados Unidos? Porque você mencionou enviar armas, mísseis para Israel ou bombas para Israel. Mas o que você acha dessas reportagens, por exemplo, da CNN, que dizem que em algumas áreas, considerando os mísseis JASSM, os interceptores THAAD, os Patriot PAC-3, o nosso amigo aqui do podcast, o Larry Johnson, acredita que a situação é bem pior do que o que foi mostrado na CNN. E olha, isso não me surpreenderia. Eu acho que o Larry é uma pessoa muito bem informada. Eu não tenho me concentrado tanto nesse assunto, embora eu esteja acompanhando. E para mim, não há muita dúvida de que estamos com uma grande escassez de armas. Mas algumas dessas armas nem fazem tanta diferença. Por exemplo, os mísseis Patriot PAC-3 praticamente não têm capacidade de interceptar mísseis balísticos. Então, o fato de eles estarem acabando é, na prática, irrelevante. Pelo menos no caso dos israelenses. O que realmente poderia ser importante para eles são, por exemplo, os interceptores do Domo de Ferro, que também não servem contra mísseis balísticos vindos do Irã, mas funcionam bem contra drones. O problema é que eles já gastaram a maior parte desses interceptores do Domo de Ferro tentando derrubar mísseis que, na verdade, não tinham nenhuma chance de interceptar. Eles cometeram um erro estratégico ali. Então eu acho que a maior parte dos danos vai acontecer quando tudo voltar a acontecer. E parece que vai voltar. Quer dizer, tudo indica que em algum momento a gente vai ver os iranianos voltando a lançar ataques contra Israel e outros alvos. E eu acho que com o tempo, a maior parte dos danos vai vir dos drones. As ogivas são menores, mas muito mais precisas, e há um grande número delas. E com o tempo, dá para causar um estrago enorme com essas ogivas menores, mais potentes, além do que pode ser feito com os mísseis balísticos, que já são significativos por si só, embora um pouco menos precisos. Então, eu acho que Israel vai enfrentar um momento realmente difícil quando o cessar-fogo acabar. O que me preocupa em relação a Israel é que a liderança política lá está tão fora de controle
que com o tempo, eles podem chegar a um ponto, não é algo que esteja acontecendo agora, mas pode acontecer mais adiante, em que comecem a perder, e isso fique tão evidente para a própria população, que passem a sentir pressão para considerar o uso de armas nucleares contra o Irã. Eu não acredito que os iranianos, sabe, é uma situação curiosa, toda essa conversa sobre o medo de o Irã usar armas nucleares contra outros países. Parece para mim que até agora, os iranianos têm agido de forma muito bem pensada nesse assunto. Claro, agora que os americanos e os israelenses eliminaram boa parte da liderança mais antiga, há uma nova geração no comando, e essa geração pode ser mais radical. E isso é algo potencialmente problemático, porque, na verdade, o que mais interessa ao Irã não é construir armas nucleares, mas estar pronto para construí-las se quiser. Quer dizer, eles têm a situação perfeita. Por acaso, alguns dias atrás, eu estava conversando com um amigo muito antigo, alguém com quem eu não falava há muito tempo. Acontece que ele tinha estado no Irã há bastante tempo, durante as negociações do acordo nuclear, o JCPOA, e ele participou bastante daquilo. E ele me contou sobre uma conversa que teve com o Mohammad Zarif, você sabe, o negociador do JCPOA, um homem muito culto, extremamente bem educado, muito sofisticado. E esse meu amigo me contou como o Zarif explicou para ele por que Irã não deveria ter armas nucleares. E ele apresentou exatamente o mesmo argumento que eu acabei de mencionar. Na verdade, o que me fez começar essa conversa com meu velho amigo foi que eu estava explicando para ele a minha avaliação sobre por que isso não é do interesse de segurança do Irã. E ele disse, pois é, foi exatamente isso que o Zarif me falou. O Zarif já tinha pensado nisso completamente. E não me surpreenderia se o Zarif e outros fossem os arquitetos dessa política depois que o acordo nuclear, o JCPOA, foi abandonado. Essa política de enriquecer urânio até 60% como uma ameaça potencial para se tornar um estado com capacidade nuclear inicial. Não me surpreenderia se ele tivesse participado dessa estratégia, que é uma estratégia brilhante. A ideia é, olha, a gente não quer se tornar um estado com armas nucleares. Dá para ver que temos os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica aqui. Eles estão observando. A gente não se importa. Mas veja, a gente tem esses recursos agora e, se for preciso, a gente pode usar. Mas não queremos fazer isso. Então essa é uma postura muito boa de se ter. E eu acho que, na verdade, o que eu queria falar um pouco hoje é que essa postura ainda faz sentido. E o Irã? Bem, o mais inteligente que os Estados Unidos ou o Ocidente podem fazer é reconhecer a realidade do potencial do Irã. Não dá para fingir que isso não existe. Não dá para resolver com bombardeio. Tudo está em cavernas e túneis. Não dá para eliminar cientistas o bastante. É um país cheio de cientistas, de gente talentosa. O conhecimento está lá e continua crescendo. Então é preciso reconhecer isso e lidar com a situação. E é um país que basicamente só quer que parem de atacá-lo. E em troca, eles não vão construir armas nucleares, embora queiram manter a possibilidade de fazer isso. E você não vai conseguir impedir. Então feche um acordo, porque em algum momento, se eles decidirem construir essas armas, vai ser um inferno para todo mundo mesmo. Os israelenses vão ter que encarar uma Arábia Saudita nuclear, a Turquia, o Egito. Sabe, não são só os iranianos que têm inteligência suficiente para entender que não querem isso. Mas esses israelenses, eles simplesmente não têm. Sabe, é como se não existisse um segundo passo no raciocínio deles. É como lidar com aquele pessoal de Stanford, meu lugar favorito para cutucar. Eles falam sobre as coisas e você sempre pergunta, e o próximo passo? Mike McFaul, você quer se livrar do Putin, tá? E o que acontece depois? Eu não sei. Mas você está falando de alguma coisa. Está falando de política. Você não pensa sobre isso? Você é um cara de política, não é? Então não pensa no que uma sequência de eventos significa. O mundo é uma sequência de eventos.
acontecendo o tempo todo bem na sua frente. É esse tipo de raciocínio, entende? E o que me preocupa é que a gente acabe tendo pessoas com a mesma visão curta na liderança do Irã e que elas mudem a política e sigam adiante para construir armas nucleares. Isso seria ruim para o Irã e para todo o resto. Mas sabe, os americanos continuam sem dar nenhuma opção para os iranianos. A gente teve uma situação em que os iranianos propuseram diluir o urânio enriquecido a 60%, numa das negociações. Isso me fez pensar sobre o que isso realmente significa. E o que significa é que eles vão levar um pouco menos de tempo para construir armas nucleares, mas não muito menos, o que não quer dizer que a proposta tenha sido feita de má fé. É só para dizer que esse país já tem, neste momento, uma capacidade enorme de avançar rumo a se tornar um Estado com armas nucleares. E eu queria fazer alguns comentários sobre isso para o seu público, porque acho que as pessoas talvez queiram começar a refletir sobre o assunto. Certo, então, se puder colocar o primeiro slide, é só o tema. Trata-se de uma proposta para diluir o urânio enriquecido a 60%. E o slide 2, o próximo, mostra simplesmente as realidades técnicas que já foram demonstradas. E essa é uma situação muito interessante, porque, antes de tudo, eu tenho lido os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica. E um desses relatórios do ano passado dizia que o Irã tem essas centrífugas avançadas, ERI-6, e que elas estão organizadas em cascatas. Vou lembrar ao público como essas cascatas funcionam, caso alguém queira visualizar. São 174 centrífugas em uma cascata. E o que eles fizeram, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, portanto, nada disso era segredo, foi pegar a saída de uma dessas cascatas de 174 centrífugas e colocar na entrada de outra cascata igual, também com 174 centrífugas. Com isso, criaram, na prática, uma cascata de 348 centrífugas. Eu chamo isso de cascatas de centrífugas acopladas. I call them coupled centrifuge cascades. The report explained what the report gave me was a critical piece of information. O que o relatório me trouxe foi uma informação crucial que eu não tinha conseguido encontrar em nenhum outro lugar de forma satisfatória. Ele mostrava que eles começaram com urânio hexafluoreto enriquecido a 20% e em 30 dias, em um mês, produziram 34 quilos de urânio enriquecido a 60%. Bom, isso me permite calcular quanto trabalho de separação cada uma dessas cascatas conseguiu produzir e quanto cada centrífuga produziu dentro da cascata. E o resultado é cerca do dobro do que normalmente se fala. As pessoas costumam dizer que cada centrífuga gera de 5 a 10 unidades de trabalho de separação. O número mais aceito é algo em torno de 6 em muitas organizações. Mas, pelo que o relatório mostra, é mais ou menos o dobro disso. São cerca de 12 ou 13 unidades de trabalho de separação. E o que isso significa? Bom, se você tiver urânio enriquecido a 5%, dá para produzir mais ou menos 2 bombas atômicas e meia por ano com uma cascata dessas. Isso quer dizer que em 5 anos seria possível produzir 12 bombas atômicas. Então, se isso continuar por anos e anos, e não há motivo para achar que não possa, poderíamos ver 12, entende? E se for tomada a decisão de começar a produzir hexafluoreto de urânio em grau militar, daria para ter uma dúzia de bombas atômicas só com o hexafluoreto de urânio enriquecido a 5% que já está lá. Isso com apenas uma dessas cascatas acopladas. Eles podem ter 6, 7, 8 delas. É bem duvidoso que as centrífugas ERI-6 em Fordow tenham sido destruídas. É bem duvidoso. Talvez as entradas tenham sido muito danificadas, mas o interior provavelmente ficou bem protegido. E eles podem ter 7 ou 8 dessas cascatas simples, ou até mais, o que daria 4 ou 5 cascatas duplas funcionando, sabe? Se não agora, em um ano, ainda estariam operando.
Então, se você tiver mais ou menos 9 semanas, dá para pegar o hexafluoreto de urânio enriquecido a 20% e produzir mais uma bomba e meia. E já dá para produzir cerca de 11 bombas atômicas em 18 semanas, usando o urânio enriquecido a 60%. Ou seja, estamos falando de um país que em poucos anos pode ter até umas 20 bombas atômicas. Isso não é algo para se levar na brincadeira. Atomic bombs. That's not anything you would laugh at. I mean, that's a big. So this is what you're looking down the road. Quer dizer, isso é algo grande. Então é isso que você vai estar vendo mais para frente, daqui a, sei lá, uns 5 anos. E não tem como parar isso, a menos que você queira lançar bombas atômicas. Bom, nem bombas atômicas seriam suficientes, a menos que você queira, sabe, eliminar todo mundo no país. Deus nos ajude se alguém tentar uma coisa dessas. Mas é isso que está diante de você. Essa é a realidade. Então a pergunta é, o que você pode estar pensando? Como lidar com essa realidade? E agora vamos para a próxima imagem. Eu vou mostrar o que eu chamaria de passos óbvios. Se você... vamos para a próxima imagem. Obrigado. Então, se você olhar essas estimativas, partindo do princípio de que eles têm só uma única cascata dupla, e é bem provável que tenham bem mais do que isso, eu vou mostrar outra imagem em seguida. I'll show you another slide shortly. It's very unlikely that É muito improvável que, quer dizer, é quase certo que eles tenham as centrífugas de Fordow e por isso tenham muito mais do que isso. Então, isso mostra que é totalmente irreal imaginar que o Irã possa ser contido apenas com força militar. É preciso negociar com eles. E, aliás, você está negociando com um país que tem motivos para chegar a um acordo. Eles não querem construir armas nucleares, porque tem problemas com vizinhos além de Israel. E são espertos o bastante. Diferente de quem está negociando com eles. Para entender que é do próprio interesse deles não construir uma arma nuclear. to not build a nuclear weapon. Então, é preciso olhar bem para a situação. Porque, como eu mencionei antes, se você força eles, ou coloca numa posição em que, no fim das contas, tomam uma decisão interna de seguir em frente e construir armas nucleares, a situação vai ficar ruim para todo mundo. O Paquistão pode acabar entregando armas nucleares para a Arábia Saudita. A Turquia e o Egito vão seguir o mesmo caminho e construir suas próprias armas atômicas. Isso, sabe, simplesmente não vai funcionar. Por isso, esse ponto é importante. Isso mostra que a melhor abordagem é negociar com o Irã. E é preciso negociar de forma sincera. Quer dizer, tem que colocar pessoas de verdade envolvidas nessas negociações. Colocar o Steve Witkoff e o Gerard Kirchner nessa história. Esses dois caras, tudo o que eles querem é ganhar dinheiro. Acho que eles estão mais interessados em rodar pelos estados fazendo negócios do que em negociar de verdade. Eles são ultracionistas. Ninguém, os iranianos, nem querem olhar para eles, quanto mais sentar para negociar. É preciso trazer diplomatas de verdade, gente séria, que entenda que quando você está negociando, precisa compreender o que o outro lado tem, as limitações que ele enfrenta e os incentivos que ele tem. E se você é americano, está lidando com um lado que tem um grande incentivo para negociar. Eles querem chegar a um acordo. Ao exigir que eles se desarmem, o que os Estados Unidos estão fazendo agora é basicamente dizer, olha, confiem em nós. Se vocês se desarmarem, e na verdade nem dizem o que vão fazer pelo que eu vejo, exigem que abandonem o enriquecimento de urânio, que abram mão dos mísseis balísticos e dos drones. Em outras palavras, desarmem-se completamente. Então, os iranianos olham para isso e dizem, bom, estamos vencendo a guerra. Porque se estamos vencendo a guerra, iríamos nos desarmar? E claro, a resposta é que não há motivo algum para isso. A situação é simplesmente absurda. Então vamos fazer o seguinte, por que não passamos para o próximo slide e damos uma olhada na situação até o fim de 2025?
O eixo vertical à esquerda mostra 5.000, 10.000, 15.000 centrífugas. E se você olhar para as barras, dá para ver que centenas de centrífugas estavam sendo produzidas em questão de meses, conforme a gente avança para o final do intervalo de tempo. Então, a capacidade de fabricação do Irã era extremamente alta antes dos ataques militares. Agora, a gente não sabe exatamente quanto dessa capacidade foi danificada ou destruída nesses dois ataques que aconteceram em junho e mais recentemente. Mas é bem provável que a maior parte, se não toda, da capacidade de produção esteja subterrânea, em túneis. Então, para responder quantas centrífugas estão sendo fabricadas agora, ou qual é a taxa de produção, eu diria que não sei. Mas o que dá para afirmar é que é muito improvável que seja pequena ou nula. Na verdade, é bem provável que o número seja alto, talvez dezenas ou até centenas de centrífugas por mês. E isso não é uma boa notícia, se você acha que vai conseguir eliminar a capacidade de enriquecimento do Irã. É muito importante entender isso. Então, só para lembrar, se a gente for para o slide, deixa eu ir primeiro para o slide 7, eu vou te mostrar. Esse é o relatório ao qual eu estou me referindo. E se a gente for para o slide 8, eu mostrei a parte do relatório onde eles falam sobre o hexafluoreto de urânio a 20%, o hexafluoreto de urânio enriquecido produzindo 34 quilos de hexafluoreto de urânio enriquecido a 60% em um mês. Isso mostra qual é a capacidade dessas centrífugas. Então, se voltarmos para o slide 6, o que estava sendo discutido no slide anterior, que eu acabei de mostrar, são duas dessas. À esquerda tem uma cascata de 174 centrífugas. À direita tem outra igual. Você pega a saída da esquerda e coloca na entrada da direita, e disso saem 34 quilos por mês de hexafluoreto de urânio enriquecido a 60%, se a entrada lá na ponta esquerda for hexafluoreto de urânio enriquecido a 20%. Isso é muita capacidade. Então, basicamente, a gente está numa situação em que já chegou ao fim do ciclo de enriquecimento. Agora, se a gente for para o slide 11, o que aparece nele é o quadrado vermelho. Esse quadrado vermelho mostra a quantidade de 25 quilos de urânio enriquecido a 90% que está no lado esquerdo, dentro de 3.165 quilos de urânio natural. Isso serve só para mostrar a proporção. E aí, em cada etapa seguinte do enriquecimento, o urânio 238 vai sendo removido em volta, concentrando até chegar no fim a um nível de arma nuclear. Como eu expliquei antes no próximo slide, esse é um processo que vai se acelerando. Então pode passar para o próximo slide, Nima. Aí tá. Pense assim. Se você tem açúcar dissolvido em água, o processo de concentração é parecido com ferver essa água. O trabalho de separação seria, de forma bem conceitual, o tempo que você passa fervendo a uma certa taxa para remover, digamos, 10% do urânio 238, que nesse exemplo seria a água. E conforme a gente vai olhando mais para a direita, se observarmos a penúltima coluna, temos uma solução com 50% de açúcar na água. Aí o último passo leva a açúcar puro. O gráfico abaixo mostra como fica a curva de concentração em função das etapas de fervura. Então, se a gente for para o próximo slide, é isso que o processo de enriquecimento mostra em unidades de trabalho de separação. Se olharmos para a curva vermelha, eu esqueci de colocar o rótulo da vermelha, essa curva representa a cascata de centrífugas produzindo urânio empobrecido a 0,2%. Ela começa com 0,711% de urânio 235 e o urânio empobrecido fica em 0,02%. A curva azul mostra que se o urânio empobrecido for 0,04%, o processo é bem menos eficiente no uso do urânio, porque você tem 0,04% de urânio no material empobrecido. Ou seja, você está jogando fora muito mais urânio 235. Mas vamos olhar para o lado vermelho.
O que o lado vermelho mostra, se você olhar para o eixo vertical à esquerda, é que lá no topo do eixo, a contração é 0,9, isso é o N em grau de armamento. That's 0.9 concentration. That's weapons grade uranium. If you look at where the red curve. Se você olhar onde a curva vermelha vai o mais à direita possível, isso dá mais ou menos 5.500 unidades de trabalho de separação. Então, começando com cerca de 3.165 quilos de urânio natural, eu preciso de mais ou menos 5.500 unidades de trabalho de separação para chegar a uma arma nuclear. Eu posso pegar essa curva e reconstruí-la. É a mesma curva. Deixa eu te mostrar o slide 14. O que temos aqui é a mesma curva, mas o que eu fiz foi perguntar de quanto trabalho de separação eu preciso para um determinado nível de concentração, para produzir urânio em grau de armamento. Então vamos para o próximo slide. Vou te dar um exemplo para mostrar o que está acontecendo aqui. Certo, olha para a linha verde vertical mais à esquerda. Se eu tiver hexafluoreto de urânio enriquecido a 40%, eu vou precisar de mais ou menos 240 unidades de trabalho de separação para chegar a 90% de enriquecimento. É isso que o gráfico mostra, para chegar ao urânio em grau de armamento. Então eu levo mais ou menos 2,8 semanas se eu tiver uma dessas cascatas, dessas duplas. Isso é bem bom. Se eu tiver urânio enriquecido a 60%, leva só 1,4 semanas. Então se eu diluir, sabe, como na proposta, isso te dá um pouquinho mais de tempo, mas não muito. Mas é um indicativo. A forma de entender isso é como um sinal de que os iranianos têm uma capacidade enorme de fazer enriquecimento. E vai ser preciso aceitar essa capacidade e negociar com eles, porque eles têm um incentivo de segurança, para não seguir adiante e construir armas nucleares. Então é preciso reconhecer esse incentivo deles de não avançar e construir armas nucleares e negociar algo que permita agora ter inspeções sobre o que está acontecendo. Porque agora não há mais inspeções. A gente não sabe quantas cascatas e centrífugas eles têm. Não sabe quantas estão construindo, porque nos expulsaram de lá. O JCPOA exigia que a gente pudesse monitorar a construção dessas cascatas de centrífugas. Agora não temos ideia do que estão fazendo. Não fazemos ideia de quantas estão construindo. No fim das contas, provavelmente nem vamos saber quantas eles construíram, mesmo que a gente renegocie. Mas isso não é um argumento para não firmar um acordo com eles. Porque sem esse tipo de tratado, esse país vai ter, e se eles decidirem avançar, vão ter 20 ou mais armas nucleares em 4 ou 5 anos. E eles vão ter uma dúzia ou mais de armas nucleares em menos de um ano, se decidirem fazer isso. Então, é uma loucura não tentar fazer com que eles concordem com algo que basicamente eles já querem fazer, porque não querem criar um problema para eles mesmos com os vizinhos ali perto. O argumento que eu estou tentando apresentar, e que eu acho que é sólido, se alguém tiver um argumento diferente eu quero ouvir e me avisa, mas eu não estou interessado nessa ideia de, vamos bombardeá-los até a Idade da Pedra. Isso não vai funcionar, não vai acontecer. É realista, é brutal, é imoral, e simplesmente não vai acontecer. It's just not going to happen. So instead of Então, em vez de bater no peito e dizer bobagens, é importante pensar bem e olhar para a realidade da situação. Isso é realmente muito importante. Eu posso mostrar mais um slide só para que as pessoas saibam que ele existe, o slide 17. Esse slide é um resumo das estimativas sobre a taxa com que o Irã poderia construir armas nucleares, considerando a capacidade das centrífugas e o número total que eles poderiam produzir. Essa taxa pode ser bem alta, mas claro, se eles não tiverem todo o material, por exemplo, se olharmos para a primeira tabela, na coluna mais à esquerda lá embaixo, o nível de enriquecimento vai de 60% de urânio, 235, até 2 bombas por ano com essas cascatas. Dá para chegar a 35,6, 35,8 bombas por
ano. Isso está na coluna mais à esquerda. 35.8 pounds per year. That's on the leftmost column. But you don't have all that. You don't have so much. Mas vocês não têm tudo isso. Não tem tanto hexafluoreto de urânio enriquecido a 60%. Vocês têm só 440 quilos, como mostra a coluna do meio, lá embaixo, na tabela inferior, na parte de baixo da coluna do meio. Então, se vocês têm essa capacidade, na última coluna à direita, dá para ver que poderiam construir mais ou menos 11 ou 12 armas nucleares. Somando o urânio enriquecido a 20% e o de 60%, vocês deveriam conseguir montar 12 ou 13 armas nucleares e depois acrescentar mais 11 ou 12 ao longo de, digamos, 4 ou 5 anos. E quem acha que isso não pode continuar por 4 ou 5 anos, sinceramente, não pensou bem no assunto. Os iranianos podem nos enfrentar e vão fazer isso se for necessário. Então o que eu estou dizendo é que isso é uma lição de realidade. Se existe outra solução e ela for realista, alguém precisa apresentá-la. Caso contrário, a gente deveria parar de brincar com fogo, porque o Irã tem. Bom, eu não vou fingir que entendo a política interna do Irã. Quero dizer, todo mundo com quem eu conversei e que tem um mínimo de conhecimento sobre o país descreve aquilo como um ambiente político extremamente complexo e cheio de nuances. Há uma enorme variedade de opiniões entre a elite política. E mais cedo ou mais tarde, pode surgir uma situação em que aqueles que querem seguir adiante e construir armas nucleares acabem prevalecendo. E isso seria ruim para o Irã, mas também seria ruim para todo o resto do mundo. But it will also be a bad thing for everyone else. And it's time to give those people. E chegou a hora de dar voz às pessoas que estão defendendo uma solução de bom senso. Aos iranianos na liderança política que dizem, olha, esse é o caminho mais sensato, tanto para o nosso país quanto para o resto do mundo. Como me contou um amigo, o Mohammad Zarif explicou exatamente isso para ele. Existem pessoas como ele no Irã, e elas estão sendo atacadas. E quanto mais os grupos irracionais nos Estados Unidos e em Israel prevalecem e continuam pressionando o Irã, maior é a chance de chegar um momento em que dentro da própria liderança política, quem defende seguir adiante com a construção de armas nucleares acabe vencendo. E isso seria ruim para o Irã, e seria ruim para todo mundo. A dinâmica política é clara. Você não precisa de 10 anos de faculdade para entender isso. Basta parar e pensar. E tem muito pouca reflexão. E eu diria mais. Isso também é um problema dentro da comunidade americana de controle de armas, porque esse pessoal simplesmente não pensa. Toda vez que você apresenta um argumento, eles entram no modo automático. Não há nenhuma análise, e é por isso que eu fiquei tão irritado com o Boletim dos Cientistas Atômicos, porque esse pessoal, sinceramente, não se importa. Eles querem se apresentar como especialistas, escrever artigos e dizer no que você deve acreditar, só porque eles acreditam. Vivem numa bolha, conversam apenas entre eles. Mas a análise é realmente importante, e é isso que eu tento mostrar nessas conversas para o seu público. Agora, isso não quer dizer que a análise leve a uma solução simples. Essa pode ser uma solução muito indesejável para muita gente, mas é a única que eu consigo enxergar em que a gente acaba com um mundo mais seguro. E quando eu digo a gente, eu estou falando dos iranianos e de todo o resto do mundo. Se a gente não começar a pensar seriamente sobre qual é a situação real e como lidar com isso de forma diplomática, vamos acabar num mar de problemas nos próximos anos. Aliás, a gente já está num mar de problemas, porque estamos caminhando de forma quase inevitável para um desastre econômico gigantesco. Nos Estados Unidos, a situação é muito grave. É um país riquíssimo, mas infelizmente com uma distribuição de riqueza muito desigual. 60% dos americanos vivem de salário em salário. Quando o preço da gasolina sobe, quando o galão aumenta $1, a maioria das pessoas simplesmente não tem como deixar de gastar esse dinheiro.
A gente é um país muito espalhado. Nossas cidades foram construídas assim, com baixa densidade. As pessoas precisam dirigir para se locomover. Não é uma escolha. Eu posso usar transporte público porque tenho a sorte de morar numa área central. E tenho condições para isso. Tenho um carro com quase nenhuma quilometragem. Ele já tem 10 anos. Eu ando a pé para todo lado. Vou a pé até o mercado. Mas a maioria das pessoas não pode fazer isso. Elas não têm escolha. E quando você vive de salário em salário e de repente uma parte importante da sua renda some porque precisa comprar gasolina para ir trabalhar, você fica sem dinheiro para comida. E a comida está ficando mais cara, não só porque o custo do transporte aumentou. Isso é só a ponta do iceberg. Porque a fazenda, sabe, a família da minha esposa tem uma fazenda. E agora a gente está conversando com um amigo que aluga um pedaço de terra lá. A gente está tentando entender qual vai ser o preço do fertilizante. E sabe, como a temporada de plantio está começando, quanto vai custar para bombear água para a terra? E claro, para isso é preciso diesel para mover as bombas. Isso tudo vai acabar gerando um aumento no custo dos alimentos e nos custos em geral. Então, para os Estados Unidos, que é um país rico e privilegiado, isso vai ser um desastre. A pressão sobre o Donald Trump vai aumentar muito, mais do que já está. E só Deus sabe o que esse lunático e a equipe incompetente dele vão aprontar nos próximos meses, antes das grandes eleições legislativas que vêm aí. Os Estados Unidos vão enfrentar muita turbulência política. Mais importante ainda, há países no mundo todo que estão tendo dificuldade para alimentar suas populações. Vai haver fome nesses lugares. É isso que estamos vendo. E isso vai acontecer. Mesmo que a gente parasse agora, ainda aconteceria de alguma forma. Já perdemos 13 milhões de barris por dia em produção de petróleo, só por causa dos danos nas instalações que já existiam. Isso não pode continuar para sempre. As pessoas precisam começar a pensar em como a diplomacia pode ser usada para parar essa loucura. Mas sabe, vão me acusar de estar do lado errado. Só que eu não vejo como os iranianos poderiam agir de outro jeito, se o Ocidente não começar a negociar seriamente com eles. O incentivo deles é negociar. Eles têm todos os motivos para negociar, mas precisam de alívio das sanções. E também precisam poder manter um programa de enriquecimento com as salvaguardas adequadas da Agência Internacional de Energia Atômica para poder tocar os próprios negócios, o que eles estão determinados a fazer. Não cabe a nós decidir se eles têm ou não o direito de enriquecer. Eles têm esse direito. Isso foi definido quando o Tratado de Não Proliferação foi negociado. Você não pode dizer, você não tem o direito de enriquecer, mas todo mundo tem. Isso não funciona. Não se você é um país que quer ter o próprio programa de enriquecimento. A gente pode discutir se eles precisam disso ou não, e todo o resto. Mas essa é outra conversa. Por isso eu acho que a diplomacia é realmente necessária aqui. Acho que foram levantados muitos pontos importantes nessa conversa, e espero que a gente consiga chegar a algum tipo de bom senso em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Sabe, eu lembro que você mencionou o Michael McFaul. Faz só 5 dias que ele postou no Twitter, dizendo que a Ucrânia está vencendo. E se você comparar isso com o que disse o embaixador Chas Freeman, é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Difícil mesmo. Bom, acho que já contei isso em algum momento. Não sei se foi para você, mas eu conheço ele há muitos anos. Eu estava em Stanford e depois de um seminário, tive uma conversa com ele. E eu perguntei, na verdade perguntei bem direto, o que você acha que vai conseguir? E ele respondeu, o que você quer conseguir? E aí ele disse, e foi uma conversa real de verdade, ele disse, eu quero me livrar do Putin. E eu perguntei, e como você vai fazer isso? Ele respondeu, não sei. Aí eu disse, você quer se livrar dele e não sabe como? Que tipo de política é essa?
What kind of policy is that? Well, it's not a policy. I'm not arguing a policy. I say, well, Bom, isso não é uma política. Eu não estou defendendo uma política. Eu disse, ué, você acabou de fazer isso. Você acabou de fazer uma declaração de política. Você acha que é importante se livrar do Putin? E quem vai substituir ele? Já pensou nisso? Veja bem, é difícil de acreditar. É isso que acontece quando a pessoa vive numa bolha. Esse é um exemplo claro de alguém que vive numa bolha. Eu tive uma conversa com ele há bastante tempo, bem antes disso, quando ele estava promovendo, ele era o principal responsável, você deve lembrar, o chamado reset com a Rússia, lá em 2009. Os Estados Unidos iam redefinir a relação com a Rússia e tentar ter boas relações. Então a versão que o McFaul vai contar é que os russos não cumpriram o combinado. É isso que ele vai dizer. Mas a história real não é essa que ele conta. O que realmente aconteceu foi que ele, junto com a Hillary Clinton, pegou os russos de surpresa com uma proposta para instalar sistemas de defesa antimísseis na Romênia e na Polônia. Esses sistemas eram do tipo Aegis, que tem capacidade de lançar mísseis de cruzeiro em direção à Rússia. Os russos olharam para isso e disseram, olha, esse sistema de defesa não tem capacidade nenhuma. Na verdade, eu mesmo tive que explicar isso para o McFaul. Ele nem sabia que esse sistema de defesa não tinha capacidade real. Ele estava trabalhando para colocar essas coisas em operação, mas não fazia ideia do que elas realmente podiam fazer. Eu tive que explicar para ele, os radares não são potentes o bastante para detectar e guiar os interceptadores. E os interceptadores não são rápidos o suficiente para alcançar os alvos. Isso é uma piada técnica. Agora o que o sistema consegue fazer é lançar mísseis de cruzeiro contra a Rússia. E aí, Mike, o que você acha que os russos vão pensar? Os russos vão pensar o mesmo que eu penso. Eu acho que isso é para ameaçar os russos. Eu não sou russo, sou americano. Só que eu entendo de tecnologia, diferente de você. Eu acho que isso é uma ameaça contra a Rússia. Agora, por que você acha que os russos reagiram contra isso? Por que você acha que esse acordo fracassou? Isso tem a ver com você, com a sua ignorância, com a sua total falta de interesse em entender o que está fazendo, com o seu desinteresse em compreender as suas próprias políticas. Você está numa posição em que poderia fazer as perguntas certas, mas não fez. Sabe, esse é o problema. Esse cara vive numa bolha. Ele vive dentro de uma bolha. E é um exemplo disso. É mais um exemplo daquela bolha de que eu te falei antes. Marca uma reunião comigo, uma reunião por Zoom, e aí fica lá. Ah, eu não sei do que você está falando. Do que você está falando? Ué, foi você que marcou a reunião. Eu te mandei o material. Você nem leu. Bom, eu estava ocupado. Você também estava ocupado, né? Acho que eu não estou ocupado. Ela tinha uma pessoa técnica no Conselho de Ciência e Segurança, essa mulher. Mas ele não pôde aparecer. Estava ocupado demais também. Só que eu troquei alguns e-mails com ele. E em um momento, ele me disse uma coisa nesses e-mails. Aliás, eu ainda tenho esses e-mails. Eu até pensei em fazer uma palestra sobre isso. Ele realmente me disse algo que me fez responder perguntando, você está me insultando? Está me insultando? Como, quer dizer, acha que eu não tenho capacidade científica? Sabe, o que você está dizendo é ofensivo. Aí ele me respondeu. Esse cara me respondeu dizendo, Dr. Postol, eu não tô te insultando. Eu entendo que você sabe muito mais sobre essas coisas do que eu. Mas ele nem se deu ao trabalho de aparecer na reunião para falar sobre isso. Então tá tudo por escrito, sabe? Você entende muito mais disso do que eu. Então eu escrevi de volta para ele e perguntei, por que você faz parte do Conselho de Ciência e Segurança do Boletim dos Cientistas Atômicos se não sabe nada sobre o assunto e nem tem interesse em aprender? Qual é o seu papel? Por que você está lá? Para dizer, eu sou um cara legal, eu defendo o controle de armas, sou uma boa pessoa, sou contra a instabilidade. É com esse tipo de gente que você está lidando. Esse é o pessoal do lado certo.
Esse é o pessoal do lado certo. Então dá pra entender por que eu tô de saco cheio dessa gente. E eu tô mesmo. Tô completamente de saco cheio. Mas felizmente eles também tão de saco cheio de mim. But fortunately, they're fed up with me too. Thank you, Ted, for being Obrigado, with us Ted, today. por estar com a gente It's a hoje. great pleasure. Foi um grande prazer. And you're A gente sharing agradece your muito por information, você ter your compartilhado understanding, suas your informações, seu expertise conhecimento with our e sua experiência com o nosso audience. público. Hugely appreciated here. And Well, if people are interested sometime. Bom, se as pessoas tiverem interesse em algum momento, eu sei que isso é um pouco, mas eu gostaria muito de falar um pouco sobre como funcionam as centrífugas, porque elas são muito interessantes. Tenho passado bastante tempo entendendo melhor como elas funcionam e encontrei várias maneiras simples de explicar. Acho que pode ser divertido para o seu público. It might be fun for your audience. It won't take Pode ser. Vamos marcar para sexta-feira que vem, às 2 da tarde. Combinado. Tá valendo. you're on. We'll Vamos falar sobre como as centrífugas funcionam. Exatamente. Vamos falar sobre isso. A gente vai conversar sobre esse assunto. and we'll It's good, it's good re-summarize after all. why it's important, of course, because E a gente vai resumir por que isso é importante, claro, porque não é só uma curiosidade. it's a science. É uma área da ciência que tem impacto direto na segurança nacional e também na segurança global. And it's not Então não é difícil de entender desde que alguém se dê ao trabalho de explicar de um jeito simples. E para mim é muito divertido fazer isso. Great. There's a lot of fun for me to do that for myself. So Isso vai ser interessante para o nosso público e para mim também. Tá bom, obrigado, Ted. Até sexta que vem. Perfeito. Isso mesmo. Tchau, tchau. Exactly. take care. Era isso aí. Tchau.